pessoal, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Bom, vamos então começar um tema, né? Esse tema é uma videoaula gravada, ela será síncrona, e ela vai tratar nada mais, nada menos do que a ideia, né, de interação, ações conjuntas e eficiência coletiva. Eu vou estar usando aqui um texto do Schmitz, e esse texto é muito bacana, ele é bem interessante, bem legal mesmo. E aí ele vai nos mostrar essa questão, né, relacionada à empresa, que é uma atividade produtiva, né, e como que ela, em que condições, eu diria, em quais ambientes que ela teria uma melhor eficiência, tá? Então, essa aula, ela vem num terceiro momento, né, a terceira aula, e ela vem num contexto onde vocês já aprenderam as questões relacionadas ao desenvolvimento econômico, né, que, de certo modo, ele se traduz a partir do crescimento econômico, mas o crescimento econômico por si não gera desenvolvimento, mas o crescimento econômico é uma condição necessária, mas não suficiente, para que se promova a melhoria da qualidade de vida das pessoas de forma automática, né, autônoma e assim por diante. Ou seja, é um processo que ocorre e que permite aí transformações nas diversas estruturas, sejam elas econômicas, políticas, sociais e institucionais. Vocês já viram também os indicadores, né? Indicadores de desenvolvimento nas suas várias dimensões, ou recortes, eu diria, né? Seja no recorte nacional, a partir do IDH mundial, vocês têm um relatório, mas também vocês podem olhar o IDH dentro do Brasil, né? A partir do Atlas do Desenvolvimento Humano, e ao mesmo tempo nós podemos também olhar o IDH-M, que é o IDH municipal, a partir aí do IPARDES, né? E enfim, então a gente também tem essa condição, já vimos isso, né, que nos deu essa condição aí de entender os indicadores de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, vocês também já viram que a gente precisa, né, precisamos entender o local, né, ou seja, a região. Então, fizemos todo um trabalho, né, de definição de região, entendemos o que é região econômica e espaços econômicos. Por quê? Porque é o nosso ambiente, né, é o nosso espaço, é o nosso local onde a gente deseja observar, na verdade, o processo de desenvolvimento econômico. E agora, então, a gente vai passar para essa aula, que eu gosto bastante, que é uma aula sobre a questão da eficiência, tá? Eu vou deixar já colocado aqui, né, para que a gente possa seguir para que vocês possam seguir ao mesmo tempo essa aula que aqui está, né? Então, a gente está dentro do curso, né, de políticas de especialização produtiva, né? Esse é o curso que a gente está trabalhando, e dentro disso a gente tem a ideia, né, das economias, de desenvolvimento regional e das economias de aglomeração, tá? E aí, então, esse texto que vem agora para nos ajudar a entender essa questão relacionada à eficiência coletiva. Então, a eficiência coletiva, ela acaba, né, esse texto de Schmitz, ela vai mostrar em que medida que as empresas são eficientes do ponto de vista econômico, né? Então, o título dele é Eficiência Coletiva, Caminho de Crescimento para a Indústria de Pequeno Porte. Aqui, pessoal, a gente pode ler empresas de pequeno porte. Então, está querendo dizer em que medida que essas empresas de pequeno porte têm eficiência, né, têm uma boa performance, tá? De cara, ou logo na introdução, e eu vou me ater somente a esse texto, ok? Então, eu vou tentar esmiuçar ele para vocês, né? Então, a eficiência coletiva, ele já define de cara eficiência, né? E eficiência de mais de um. Se a gente está pensando em eficiência de empresa, a gente está pensando, então, em eficiência de mais de uma empresa, porque é coletivo. Então, eficiência de várias empresas. E como que ele define isso? São as vantagens, ou vantagem competitiva, derivadas de economias externas locais e ação conjunta. Então, vantagem competitiva que as empresas têm, fruto de economias externas. Economias externas aqui está relacionada, que nós já vimos em aulas anteriores, aquela questão do Marshall, do Alfred Marshall, que eu comentei com vocês, que ele falava das externalidades marshallianas. Então, as externalidades marshallianas, trazida, né, para a questão econômica, o autor aqui está se referindo às chamadas economias externas, que são as mesmas externalidades positivas de uma atividade econômica. E, ao mesmo tempo, a ação conjunta, né? A ação de mais de um indivíduo, né? De mais de um ator. Então, eu acho que isso vai ficar mais claro ao longo do desenvolvimento. Então, todo o texto dele se desenvolve a partir dessa estrutura, ou seja, né? Como que
a ideia, né, é em que condições que as pequenas e médias empresas, PME, são eficientes, tá? Então, ele vai lá atrás, né, ele está tentando, ele volta numa abordagem mais anterior, para depois ele vai dizer, mas qual é a nova abordagem, né? E a nova abordagem vai tratar dessa questão de uma maneira diferente, e essa maneira diferente que nos interessa, tá? Então, uma nova abordagem. Ele falou, olha, as atividades econômicas, elas se dividem aí em atividades que podem estar mais dispersas e atividades que estão mais concentradas. Atividades concentradas já vai nos acostumando, eu diria, a pensar em aglomerações produtivas ou economias de aglomeração, ok? E aí ele passa por definição de cluster, né? O que seria um cluster aqui? Né? Então ele fala, o cluster aqui, ele tem a ideia de abarcar, né, de conter duas coisas. A questão da concentração geográfica, ou seja, atividade econômica concentrada geograficamente, concentrada em um local, em um espaço ou em uma região, acho que é mais adequado isso, e ao mesmo tempo a questão setorial, ou seja, eu penso em uma atividade, atividade calçadista em uma região do Brasil, por exemplo, em Franca. Tá? Então, o cluster para ele é isso, é uma atividade em um espaço geográfico e essa atividade sendo concentrada em um setor ou em pouquíssimos setores, né, as suas ramificações, tá? Então, ele vai tratar disso, de atividades concentradas, tá bom? E ele chama isso de cluster, tá? Muito bem. Aí ele volta, então, um pouquinho, né, nessa questão das antigas e novas abordagens, né? Eu estou trazendo exatamente as seções do artigo dele para melhor, para ajudá-los, né, para compreender melhor. Então, ele fala que há oportunidades, né, nesta nova abordagem para divisão de trabalho, inovação e ações conjuntas, ou seja, em atividades localizadas há esta condição de divisão de trabalho. O que é a divisão de trabalho? São empresas fazendo tarefas diferentes, mas de forma complementar. Então, se você pensar a indústria de confecção, por exemplo, né, não é só a confecção em si, você tem a indústria do tecido, você tem a própria fabricação, né, que é a confecção, mas você tem atividades de zíper, atividades de linha, você tem tingimento de calças, você tem a lavagem de calças, então você tem várias atividades em torno de uma atividade principal, ok? Então, a ideia da divisão do trabalho é nesse sentido, é o que cada empresa faz, e elas fazem coisas que são complementares, tá bom? Então, ele fala que há esta oportunidade para a divisão de trabalho, mas também há esta oportunidade para inovação. Eu vou deixar um pouco em stand-by a inovação, e nós vamos ver a inovação lá na frente, ok? Mas ele fala também que há possibilidades também de ações conjuntas. E esse é o foco deste tema, esse é o foco desta aula, pensar nessas ações conjuntas. Muito bem. Então, ele vai dizer que as economias externas são importantes para o crescimento econômico. O que são as economias externas, de novo? São aquelas vantagens advindas do fato das empresas estarem próximas umas das outras. Ele fala, porém, somente as economias externas não são suficientes para superar as mudanças. Somente elas não, tá? Ele fala que requer algo mais. Não adianta só você ter vantagem de estar próximos, mas você tem uma vantagem maior se você tiver algo mais, algo mais. E esse algo mais é a ação conjunta, tá bom? De novo, é o nosso tema. Qual que é o tema? Eu quero saber da eficiência das empresas. Ele fala que a eficiência das empresas está em função das externalidades, ele chama de economias externas, mas, ao mesmo tempo, ou somado a isso, elas também estão em função de uma ação conjunta, tá bom? Ele vai dizer, mas esta ação conjunta, ele consegue dividi-la, ele fala, você tem uma ação conjunta que não é planejada, e você tem uma ação conjunta que é planejada. Aí ele vai abrir um pouco isso, né, para que a gente possa entender o que é uma ação conjunta não planejada e uma ação conjunta planejada. Então, ele vai dizer que o conceito de externalidades possui um alcance limitado, uma vez que envolve apenas aqueles ganhos ou perdas decorrentes da facilidade de acesso a insumos especializados, mão de obra e outros fatores de produção. Então, isso, pessoal, são as externalidades. De novo, são as vantagens pelo fato das firmas estarem próximas umas das outras. No entanto, a ideia de economias externas de Marshall, que contribui para o desenvolvimento da chamada, perdão, a entonação não ficou boa. No entanto, foi a ideia de economias externas de Marshall
que contribui para o desenvolvimento da chamada eficiência coletiva. Mas ele ainda não construiu. Ele está dizendo que o conceito de externalidade, ou as economias externas de Marshall, dá o pontapé, dá o início, dá a condição para que nós possamos pensar em ações conjuntas. E aí eu tirei, né, do próprio texto dele essa definição, que ela já apareceu lá atrás, né? Então está na página 173. Ele fala o seguinte, que a eficiência coletiva é definida como sendo a vantagem competitiva derivada de economias externas, que são as externalidades marshallianas. Eu vou ler de novo. A vantagem competitiva é derivada de economias externas locais, a ideia da localidade, adicionado e ação conjunta. A eficiência coletiva, então, ela pode ser não planejada, ele chama de incidentais. Incidentalmente ocorre eficiência coletiva não planejada. Mas também tem aquela eficiência que é conscientemente perseguida, que é a planejada, tá? Ele vai esmiuçar um pouquinho mais isso, né? No primeiro caso, os ganhos de eficiência coletiva surgem de forma não intencional, ou seja, da própria existência da aglomeração produtiva, a qual fornece custos reduzidos. Essas são as economias externas marshallianas, tá vendo? Então ele está falando da eficiência coletiva, e a não planejada nada mais é do que o fruto das economias externas marshallianas. Por isso que ele diz que a origem está nas economias externas marshallianas. E o que são as economias externas marshallianas? O que são as economias externas marshallianas? São as vantagens que as empresas obtêm pelo fato de estarem próximas umas das outras. Mas ele fala, essa não é muito o meu foco, eu sei que ela é importante, mas eu quero saber a segunda, né? E o segundo caso é a eficiência coletiva planejada. Veja que neste texto aqui, ele está querendo saber em que medida que dá a eficiência coletiva das empresas, especialmente das pequenas. Aí ele fala, olha, elas têm vantagens pelo fato de estarem próximas, mas também elas têm eficiência coletiva planejada, que é resultante de ações conjuntas deliberadas de empresas e instituições. Então, a eficiência coletiva planejada é resultante de ações conjuntas deliberadas de empresas e instituições locais. As ações conjuntas podem ainda ser divididas em dois grupos, a gente vai repetir um pouco, vai reforçar um pouco isso, tá? As primeiras ocorrem através de firmas individuais, ou seja, né, a firma A conversando com a firma B e propondo uma ação conjunta, ao passo que as do segundo grupo ocorrem através de grupos de firmas, reunindo forças, portanto, em associações empresariais, consórcios de produtores e sindicatos e outros. Então, o que ele quer dizer? Você pode ter uma ação conjunta entre duas ou mais empresas, né? As duas comunicando, ou três comunicando, ou quatro comunicando, não tem problema. Ou você pode ter uma ação conjunta a partir de uma associação empresarial, onde tem várias empresas. Então, pessoal, consórcio de produtores, sindicatos patronais, etc. Então, são essas duas formas, vamos dizer assim, que a gente pode pensar nesta ação conjunta, tá? De um lado, empresa com empresa, né, entendendo o ambiente, entendendo os problemas que existem ao entorno do seu setor e propondo ações conjuntas. Eu vou entrar aqui com um outro elemento que é bastante importante neste contexto, que é a ideia da interação. Eu sempre gosto de trazer esse tema, eficiência coletiva, né, a partir das externalidades coletivas das ações conjuntas, mas aqui vários autores introduzem um conceito, o próprio Schmitz introduz também, de interação. O que significa isso? A interação entre os atores. A ação conjunta, ela só vai existir se os atores interagirem uns com os outros. Por isso que os ambientes locais, eles são muito propícios, né, à interação. Porque o ambiente local, ele é construído ao longo do tempo. As empresas, né, os comerciantes, as pessoas, eles têm uma história, e essa história, ela dá a condição de conhecer um ao outro, dá a condição de um aumento de confiabilidade, dá a condição de saber que aquela pessoa, né, é uma pessoa, ou aquela empresa, né, por trás de qualquer empresa tem pessoas, são pessoas honestas, que dá para confiar, que dá para estabelecer parcerias, tá? Só que essas parcerias, elas só ocorrerão caso exista a interação. Então, a interação, ela é fundamental para que as empresas possam entender o seu ambiente, e ela precisa de conhecimento para isso, e ao entender o seu ambiente, elas vão propor ações conjuntas. Ao propor ações conjuntas, ações exitosas,
elas vão ter eficiência. Mas não vai ser eficiência de uma única empresa, de duas empresas, vai ser uma eficiência coletiva. Este é o tema. Interação, ações conjuntas, eficiência coletiva. Tudo isso se dá em um local. Qual é a origem? As economias externas marshallianas. Tá bom? Muito bem. Então, a gente pode seguir aqui, né? Ainda agora, esmiuçando um pouco mais isso, né? Então, o Schmidt vai dizer que essa abordagem está na base dos recentes estudos sobre o tema e tornou-se referência para a análise de cluster. Veja, ele traz de novo a ideia de cluster, né? A gente vai entrar um pouquinho mais adiante, na aula seguinte, a questão de cluster, arranjos produtivos locais, distritos industriais, assim por diante. O qual o Schmidt define, né? Então, como é que ele define cluster? Ele define como sendo uma concentração geográfica, um local, concentração geográfica, um lugar, uma região, e setorial, de um setor, de uma indústria. Pronto, isso é um cluster para ele. Ou seja, é uma atividade econômica setorizada em um espaço geográfico definido, em uma região. Aí ele vai dizer, tem vários exemplos. Exemplo disso são aqueles encontrados nos distritos industriais da Terceira Itália. Ele vai usar muito isso, tá, pessoal? Esses autores do final dos anos 90, início dos anos 2000, fizeram vários trabalhos mostrando esses clusters, ora chamado também de distritos industriais marshallianos. E as referências que eles têm é a própria Itália, Alemanha, o Vale do Silício nos Estados Unidos, tá? Então eles têm, são experiências exitosas. A França, eles têm experiências exitosas na Europa, né? E também na América do Norte, especialmente. E depois a gente vai ver que a gente também tem aqui na América Latina, né? E no Brasil, que são os casos mais próximos que a gente tem aqui, né? E ele continua, né, para tentar esmiuçar um pouco mais, né? O conceito de economias externas, portanto, é importante para entender as vantagens de eficiência, eficiência das empresas, que as pequenas e médias empresas, encontram quando organizadas, olha que palavra importante, né? Elas são organizadas próximas geograficamente e com especialização setorial. Só voltamos no conceito que é cluster, ok? E aí ele vai usar um outro conceitozinho aqui, que eu acabei de dizer. Esse DI aí é o Distrito Industrial Marshalliano, tá? Então ele fala que no Distrito Industrial há uma profunda divisão de trabalho e cooperação. Opa, cooperação. O que é a divisão de trabalho? Expliquei para vocês lá atrás. É que neste ramo de atividade, que eu estou chamando de setorial, tem várias empresas produzindo coisas diferentes, porém complementares. Por isso que eu tenho a divisão de trabalho. Só que elas cooperam. Elas cooperam entre si. Essa é a ideia. Cooperam de forma individual entre empresas, cooperam de forma organizada, né, a partir de sindicatos, associações, etc. É isso que ele está trazendo para a gente. E que isso vai conduzir para a eficiência coletiva, tá? Então, vamos reforçar isso, né? Ele reforça, ele fala, olha, as ações conjuntas, portanto, podem ser de dois tipos. Firmas individuais cooperando entre si, porque ele está trazendo a ideia da cooperação, e está dizendo, então, que essas empresas cooperam entre si, isso é uma forma, né, de você obter as ações conjuntas, e, ao mesmo tempo, também se pode ter grupos de firmas que reúnem forças em associações empresariais, consórcios de produtores, sindicatos, etc. Ele está reforçando aquilo que nós já vimos lá atrás. Como que as ações conjuntas podem ocorrer? Se são ações conjuntas, duas ou mais empresas entre elas, mas essas empresas, a segunda forma seria as empresas reunidas em associações empresariais, etc, etc. Ok? Espero que tenha ficado claro, né? E aí agora, então, a gente só vai, né? A essência está posta, né? Agora é só pegar mais algumas questões, né? Que também são importantes, né? Ele fala, apesar das diferentes terminologias, o aspecto central aqui é que a competitividade das empresas não ocorre apenas de maneira individual, de forma individual. A força das economias externas e da ação conjunta, mas ocorre da força das economias externas e da ação conjunta entre as empresas. E é isso que vai levar à eficiência coletiva. Beleza? Então, a força vem das economias externas, que são as vantagens pelo fato das empresas estarem próximas umas das outras. E isso aqui ele está chamando de não planejada. Mas a força vem também da ação conjunta, que seria as economias externas planejadas. Da ação conjunta entre empresas. Muito bem.
O importante é verificar por que os clusters declinam. Então, ele está querendo dizer, por que você tem algumas aglomerações dessas que declinam, estagnam ou prosperam? Por que algumas crescem, algumas ficam estabilizadas e algumas decrescem? Tá? Então, essa é a ideia dele, ele está querendo entender isso. E, fundamentalmente, ele quer entender isso a partir das pequenas e médias empresas. Ele está dizendo, opa, eu descobri aqui a fonte de dinâmica delas. E a fonte de dinâmica se inicia com as economias externas marshallianas, mas ela vai além para as ações conjuntas, que podem ser planejadas e não planejadas. Podem ser não planejadas e planejadas. E tudo isso leva à eficiência. Se isto leva à eficiência, portanto, isso faz com que as empresas prosperam. Ok? Como os clusters respondem às oportunidades e crises na dinâmica econômica? Eu não sei se vocês já perceberam, né, ou já pensaram nisso, mas dentro do setor produtivo, né, as empresas, os empresários, né, os tomadores de decisões, eles estão cotidianamente tomando decisões. Eles tomam decisões que são mais de curto prazo, né, de algo de maneira mais rotineira, tá? Então são decisões rotineiras, que são mais fáceis de serem tomadas, mas ao mesmo tempo eles tomam decisões que são decisões difíceis de serem tomadas. E o que está por trás da performance da decisão? O conhecimento. Ok? Mas aqui a gente está ficando ainda nessa questão, né, da ação cooperativa. As empresas cooperam, têm uma potencialidade maior de entender os seus problemas e, portanto, têm uma condição melhor de propor soluções de sucesso, tá certo? Aí aqui a gente chega na seção 2.2, que ele vai mostrar um pouquinho os estudos empíricos, tá? Não vou ficar muito aqui não, mas tem uma frase que acho que é bem importante, ver se eu consigo fazer a leitura. Então ele fala o seguinte, os atributos, né, dos distritos, ele chama de distritos industriais, que está, pessoal, nos dando a condição de entender a origem dessas atividades aglomeradas, sejam elas denominadas de distritos industriais, denominadas de cluster, de arranjos produtivos locais, de economias de aglomeração, não importa. O que nos importa é que são economias que estão organizadas, né, geograficamente, próximas umas das outras, a partir de uma atividade produtiva, tá? Vou só fazer a leitura do texto, estou na parte 175. Então, ele fala o seguinte, né, ao falar dos distritos industriais, né, ele fala, desse debate internacional, os seguintes atributos de distritos industriais emergiram como sendo os principais, 2 pontos. Proximidade geográfica, proximidade local, proximidade geográfica, especialização setorial. Pronto, esses 2 itens já nos conduz para a definição do Schmitz, né, com relação a cluster. Vou ler de novo. Proximidade geográfica, especialização setorial, predominância de firmas de tamanhos pequenos e médio, colaboração estreita entre firmas. As firmas colaboram umas com as outras. Competição entre firmas, mas baseado em inovação. O termo inovação vai aparecer para a gente, tá, pessoal, mais à frente e nos nossos tratados que a gente vai ler, né? A inovação como sendo o motor do crescimento, né? E aqui também aparece para o Schmitz a questão da inovação, é fazer coisas diferentes, né? Usando métodos diferentes, técnicas diferentes, combinando de forma diferente os fatores de produção e de maneira conjunta, o que também é importante para a gente. Uma identidade sociocultural é um outro atributo. Identidade sociocultural, ela se refere aqui, pessoal, à construção histórica, antropológica de uma sociedade. Então, ali tem valores enraizados, tem confiança estabelecida. Tem uma série de questões aqui, quando ele fala dessa identidade sociocultural, que favorece a confiança. Organizações de autoajuda, né, os sindicatos, associações de classe, tá? Entidades ativas, né, governos regionais, governos municipais, apoiadores. Aqui entra o papel do governo, né? Então, a atividade política, ela também é importante para a atividade econômica, né? Então, lugares onde os governos, os governantes, propõem ações positivas, né? Ações propositivas, vamos dizer assim, para com o auxílio ao crescimento econômico, são de extrema importância. Faz uma diferença brutal no processo de desenvolvimento econômico, porque faz uma diferença brutal no processo de crescimento econômico, que vai nos conduzir ao desenvolvimento econômico. Então, aqui a gente está falando disso, né? Dessa questão da proximidade, onde os governos locais ajudam, contribuem nesse processo de crescimento econômico, tá?
Muito bem, então esses são os atributos, né? Ele falou, o importante é que a força vem das economias externas incidentais, ó, estamos repetindo. As economias externas são as externalidades marshallianas. Então, a força vem das externalidades marshallianas e da ação conjunta deliberada, que é aquela que é persistentemente ou conscientemente perseguida, tá? E é tudo isso que leva à eficiência coletiva. E a gente está indo, né, para o finalzinho. Ele vai para esse 2.2 só para mostrar duas coisas que talvez é importantes. Se vocês quiserem parar também o texto por aqui, não tem problema, tá? Mas aqui é só para mostrar o seguinte, bom, então, qual é o caminho vencedor, né? O que ele observou na prática, né, na vivência deles, quais seriam os caminhos vencedores? Ele traça dois caminhos, o chamado estrada alta versus estrada baixa, rumo à competitividade, quer dizer, em que situação, em que dimensão que você tem uma competitividade mais apurada, né? Ele fala que a estrada alta são aqueles bem-sucedidos, Estrada baixa é aqueles que não têm muito sucesso. Então, estrada alta, né, são bem-sucedidos, trajetórias bem-sucedidas, e aí ela tem como sinônimo de inovação, alta qualidade, flexibilidade funcional, boas condições de trabalho, quer dizer, né? Então, aquelas atividades econômicas, aqueles estudos de casos que são muito proativos, né? Então, ele fala que ele chama de estrada alta. Por outro lado, ele fala da estrada baixa. Ele fala que são aquelas situações onde há competição com base em preço baixo, materiais baratos, flexibilidade numérica da mão de obra. Tem muita mão de obra, então aqui eu vou explorar a minha potencialidade, né, econômica. Ele fala, isso não tem muito... Isso se chama de estrada baixa, né? Remuneração baixa, quer dizer, explorar lugares onde a remuneração é muito baixa. Ele fala que isso não se sustenta, então ele chama de estrada baixa, tá? Então, só estou trazendo esse ponto para vocês, mas poderíamos ter parado antes disso, porque a essência desse tema aqui é mostrar exatamente esse tripé. E qual tripé? A partir de uma pergunta, né? O autor aqui ele quer mostrar como se dá a eficiência das pequenas e médias empresas. Ele vai dizer que a eficiência ela é um caminho construído e ele se inicia com as economias externas marshallianas. E a partir das economias externas, a capacidade e a condição de ações conjuntas, deliberadas, né? Especialmente aquelas planejadas, né? E esses dois contextos levam à eficiência coletiva, que está levando, então, a essa estrada alta aí. Beleza, pessoal? Essa é a essência deste texto. É um texto muito rico, gostoso de fazer a leitura. Eu espero que vocês leiam, né, atentamente, que é um texto bastante importante. E fica aí para nós aí, no finalzinho, né, eu estou deixando a referência, né, que eu também disponibilizo lá nos materiais. E boa leitura para vocês, espero que gostem do texto. Qualquer dúvida, fico à disposição depois. Um abraço a vocês, bons estudos aí. Tchau, tchau.